Olá, estamos novamente aqui nesta nobre e digna missão da docência, aproveitando este canal e o acesso que eu tenho direto a todos os senhores para o trato da matéria de direito penal, seguir aqui nestes momentos de isolamento social, podendo discutir temas relevantes do direito, especialmente aqui nesta jornada, temas relevantes do direito penal. Então peço já na abertura deste vídeo que aqueles que gostarem deste vídeo, que curtam este vídeo e que também me ajudem a compartilhar e principalmente se inscrevam aqui neste canal, né, para que eu possa me sentir incentivado e continuar aqui estas lições, essas discussões de direito aqui especificamente na esfera criminal. Mas eu também menciono que pretendo lançar outros vídeos num canal também acessório a esse, tratando de outras temáticas do direito também. Então começamos hoje a falar sobre a ação penal, né, as modalidades de ação penal previstas no direito brasileiro. Então o primeiro ponto que nós temos que começar é entender o que é uma ação penal. Na verdade, a ação, de forma geral, é um direito de invocar a prestação jurisdicional e é um direito do Ministério Público, ou no caso do particular na queixa-crime, requerer em juízo a reparação de um direito violado, né? Em caso aqui, a afetação de um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Então, ao mesmo tempo que surge ao Estado, né, o direito de limitar as condutas dos seus cidadãos, né, não permitindo que eles cometam determinados delitos, né, ou seja, que se abstenham da prática delitiva, assegura a ele, né, o direito de puni-lo em caso de violação da lei. E é aí que surge o que nós conhecemos como ius puniendi. Em razão da violação da norma penal, né, surge, obviamente, nos tipos penais, uma clara sanção jurídica, né, ela define o que é crime num preceito primário da norma e o preceito secundário traz uma sanção respectiva. E ela só pode, obviamente, no nosso Estado democrático de direito, ser imputada após um devido processo legal. E é aqui o que nós conhecemos como a expressão latina de ius persequendi. Então, portanto, a ação penal no direito brasileiro, né, ela nasce com o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público ou, no caso de uma ação penal privada, do oferecimento da queixa-crime por um particular. E aí fica muito importante para linkarmos o que nós vemos tratando aqui nas aulas anteriores e principalmente com relação ao Instituto da Prescrição, que será objeto das nossas próximas aulas, temos que deixar claro aqui este momento interruptivo da prescrição, né, e o passo inicial, a efetiva existência da ação penal, quando ocorre o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. E aí, com o recebimento da denúncia e com a citação válida do acusado, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada, que se forma a relação processual. Importante aqui, de pronto, dizermos que existem duas grandes modalidades ou espécies de ação penal, que são divididas pela doutrina em ação penal pública, que se subdivide em ação penal pública incondicionada, e ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. A segunda espécie de ações penais são aquelas conhecidas como ações penais privadas, né, que são de exclusiva iniciativa privada e elas são, na verdade, subsidiárias desta ação pública, quando se trata de uma ação penal privada subsidiária diante da inércia do Ministério Público no tocante ao oferecimento de uma denúncia. Eu entrarei com mais dados e com mais detalhes na sequência sobre cada uma delas. Mas eu posso aqui dizer, né, e afirmar que a regra geral é que a ação pública será incondicionada, exceto quando a lei dispuser de forma diferente. Então, portanto, quando você se defronta
com a norma penal e lê nela a existência de um tipo penal específico e não há nenhuma ressalva quanto à modalidade ou à espécie de ação penal que será cabível para a apuração daquele crime, a regra geral é que a ação penal seja ação penal pública e incondicionada, ou seja, que ela independe de qualquer condição, exceto que o fato, obviamente, tenha ocorrido e tenha se amoldado a uma conduta típica, né, e que aquela conduta típica se encaixe, obviamente, dentro do conceito de crime, que é uma conduta típica antijurídica e culpável. Aí sim, o Ministério Público poderá promover a ação penal pública, que é do seu domínio. Então, há uma outra expressão latina para determinar este domínio do Ministério Público, chamada dominus litis. Então, o dominus litis da ação penal, conforme prega o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, é exercido pelo Ministério Público através da denúncia criminal. Então, o primeiro, partindo direto para essa diferenciação entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, no tocante à primeira, temos que dizer que a regra é que seja a ação penal pública incondicionada, exceto quando o legislador faz previsão expressa no Código, determinando que a ação seja de outra modalidade. Então, portanto, no caso da ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, como titular da ação penal, não necessita de nenhuma autorização ou qualquer manifestação de vontade de quem quer que seja, para que dê início à ação penal. Então basta que ele tenha conhecimento da prática de um crime, independentemente ou não da instauração do inquérito policial, por exemplo, que não é obrigatório para que o Ministério Público promova a ação penal. E exatamente aqui nós equiparamos esta condição de ação penal pública incondicionada quando uma autoridade policial tem conhecimento de um fato criminoso desta alçada. Então, portanto, não depende da vontade da vítima ou dos familiares da vítima para que seja instaurada a investigação e seja instaurado o inquérito policial. Então, neste caminho que a doutrina e a legislação determina, principalmente a legislação e os doutrinadores sustentam que a regra é a ação penal pública e incondicionada, e isso é muito claro pela leitura do próprio Código Penal. Por outro lado, também a outra modalidade, a outra subespécie de ação penal pública, que é a chamada ação penal pública condicionada. Então aqui ela continua ainda sendo de iniciativa do Ministério Público, mas ela depende do que se chama de uma condição de procedibilidade, ou seja, a representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então aqui a requisição também pode partir do ministro da Justiça quando são crimes praticados por estrangeiros contra brasileiros fora do Brasil, conforme preceitua o artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal, ou crimes cometidos contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, cuja dicção desta normativa está no artigo 145, parágrafo único da Constituição Federal Brasileira. 145, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, fazendo aqui esta correção. Então, apesar de ser pública, a oportunidade e conveniência de promover a ação penal, ela é delegada, neste caso, da ação penal pública condicionada à representação ao ofendido, ou, no caso dessa hipótese do 145, parágrafo único do Código Penal, por requisição do ministro da Justiça. Então, iniciada a ação penal pela denúncia, nesta modalidade condicionada, ela prossegue até o seu final sob o comando do Ministério Público. E aí é importante que nós entremos em detalhes no que tange às condições de procedibilidade, principalmente no que toca à representação criminal e à requisição do ministro da Justiça. Então, primeira coisa, dizer que a representação criminal é a manifestação de vontade do ofendido ou de quem tenha condições para representá-lo no caso, que visando esta instauração desta ação penal.
né? Então, constitui uma condição de procedibilidade para que o Ministério Público possa iniciar esta ação penal. Então, no caso da ação penal pública condicionada, o Ministério Público só pode atuar se houver o preenchimento, né, a existência desta representação criminal. Dizer aqui que ela não exige grandes formalidades, pode ser através de uma petição escrita ou mesmo uma manifestação oral, desde que reduzida a termo, por exemplo, lá pela escrivania criminal. Então, a única exigência é que se colha, né, a real intenção do ofendido ou do seu representante legal no tocante à intenção da promoção desta ação. Então, bastando, né, esta simples narrativa oral e ela reduzida a termo como um documento hábil a autorizar o Ministério Público a exercer o seu domínio litis, dominus litis ou a titularidade da ação penal. Este prazo, né, conforme convencionado na legislação, para fins de representação criminal, ele se exaure em 6 meses. Então, portanto, este direito de ação, este direito de representação, ele está vinculado a um prazo decadencial no máximo de 6 meses. No que toca já à requisição do ministro da Justiça, lá na hipótese do 145 do Código Penal, ela possui algumas diferenças, principalmente no tocante à possibilidade de retratação ou de retratabilidade ou não, que é um pouquinho diferente da representação criminal. Então, a requisição do ministro da Justiça ocorre, né, por razões, obviamente, de natureza política. Então, a ação penal pública somente se procederá mediante requisição do ministro no tocante à ofensa, por exemplo, contra a honra do presidente da República. Só que aqui é bom e é interessante mencionar que, apesar de vir, né, e ser oriunda do ministro da Justiça e ofensa até contra o presidente da República, esta requisição não vincula o Ministério Público. É o Ministério Público que fará uma análise factual para saber se aquele fato realmente violou uma norma penal, violou o bem jurídico tutelado pelo Código Penal para promover a ação penal. Então, portanto, se o Ministério Público não concordar que tenha havido crime, né, o Ministério Público não está obrigado, não está vinculado àquela requisição do ministro da Justiça. E aí eu faço aqui uma citação de Hélio Tornag, né, muito viável aqui neste momento, que mencionava, né, e eu acompanho este posicionamento, que a requisição do ministro da Justiça é irretratável. Então, aqui que ela se diferencia da representação, que prevê, sim, a possibilidade de retratação. Então, no caso, a retratação no tocante à representação, de acordo com o que estabelece o artigo 102 do Código Penal, ela não pode ocorrer, né, depois de oferecida a denúncia. Então, esta retratação da representação, conforme a dicção do 102 do Código Penal, ela é impossível, né, ou seja, ela é irretratável após o oferecimento da denúncia. Né? Então, o oferecimento da denúncia aqui não pode ser confundido com o recebimento da denúncia. Então, aqui basta que o Ministério Público exerça, né, o seu direito de ação, não é possível mais, de acordo com o artigo 102 do Código Penal, voltar atrás, que ele se retrate. Tá? Então é diferente do recebimento da denúncia, né, que é o momento que o juiz aceita previamente aqueles fatos que estão imputados contra alguém. Né? Então o oferecimento da denúncia é o ato de entrega do Ministério Público desta denúncia em cartório, né, devidamente protocolizada, e hoje, na verdade, não há mais este ato formal, tendo em vista que a maioria dos foros nacionais trabalham hoje com o protocolo judicial pelo sistema, por exemplo, aqui no Paraná, o sistema Projude. Tá? Há também aqui, que deve ser objeto de estudos, e recomendo aos senhores que façam isso no momento oportuno, há julgados que admitem a retratação da retratação. Né? Então, alguém que se retrata antes do oferecimento da denúncia, mas dentro do prazo de 6 meses, retrata-se novamente no sentido de ter intenção que o Ministério Público dê sequência à apuração criminal. Então, desde que promovida dentro do prazo decadencial, existem doutrinadores e há
escolhe o jurisprudencial que permite a retratação da retratação. Então, acho que feitas estas considerações no tocante à ação penal pública condicionada, passemos agora à segunda espécie de ação penal, que está dentro do rol daquelas ações conhecidas como ação penal de cunho privado. Então, nestas ações de cunho privado, o ofendido ou o seu representante legal é que promove a ação mediante a queixa-crime e não mais a titularidade do Ministério Público. Aqui eu sempre faço questão, principalmente aos estudantes de direito, aos acadêmicos, que não confunda a notícia criminis, né, realizada vulgarmente, tratada vulgarmente por alguns, como queixa, né? Então, eu fui na delegacia, prestei uma queixa. Na verdade, a pessoa vai até a delegacia, ela produz uma notícia criminis, né, que ela é transformada num boletim de ocorrência ou transformada num termo circunstanciado. Aqui, a queixa-crime é, sim, uma modalidade de ação penal, né, e é a petição inicial que é chamada de queixa-crime. Então, na ação de exclusiva iniciativa privada, né, o interesse do ofendido, aqui, ele é considerado superior ao da coletividade. Então, o Código Penal atribui a ele o direito privativo de promover esta ação penal, que é formalizada através do que nós conhecemos como queixa-crime. Então, portanto, quando não confundam, né, o dito popular que vulgarmente é mencionado, né, eu estou me enroscando aqui com vulgarmente, é mencionado, uma pessoa fez uma queixa na delegacia. Na verdade, ela prestou uma notícia criminis, né, e a queixa-crime utilizem corretamente como uma modalidade, uma espécie de ação penal privada. Tá? Então, aqui, apesar de ser uma ação penal privada, o Ministério Público participa, sim, mas participa como fiscal do processo. E essa movimentação processual, apesar de ser uma ação penal privada, obviamente ela fica por conta do Estado. Então, esta demanda ela ocorre, sim, perante o juízo criminal, né, que garante, através do Estado, sendo velado os princípios do devido processo legal. Então, a iniciativa privada, aqui é bom deixar muito claro, que ela se exaure com a sentença condenatória. Então, havendo o trânsito em julgado desta condenação promovida através de uma ação penal privada, quem executa a pena é o Estado. Então, portanto, aqui o ius puniendi é exclusivo do Estado. Então, exaure, né, a participação do particular no que toca aqui à execução da pena. Isso é muito importante, tá? Porque não existe vindita privata e não há possibilidade do particular executar esta pena, ok? Ela continua pertencendo ao Estado. Existe uma outra subespécie de ação penal privada, um pouquinho diferente aqui, e ela é de origem, inclusive, constitucional, com previsão lá no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, que ela fala da ação penal privada subsidiária da pública. É muito importante isso e ela causa alguma perplexidade em alguns acadêmicos que acabam ignorando a existência desta ação penal privada. Então, ela se manifesta diante da inércia do Ministério Público, né, permitindo ao ofendido ou ao seu representante legal iniciar uma ação de natureza pública, né, mediante uma queixa-crime. Então, aqui, diante da inércia, vencido o prazo para a atuação do Ministério Público e não o fazendo, pode o particular contratar um advogado e o advogado propor a queixa-crime. O fato dele propor uma queixa-crime subsidiária à ação penal pública não quer dizer que ela se transforme numa ação privada. Ela continua sendo uma ação penal pública. Tá? Então, neste caso, sendo pública, o querelante ele não pode desistir desta ação, ele não pode renunciar ao direito e muito menos perdoar. Né? Então, se aplicam todos os princípios inerentes à ação penal pública, né, incondicionada. Então, aqui, ou no caso de uma ação penal pública subsidiária, por conta da ação de inércia do Ministério Público, no caso de uma ação penal pública condicionada mediante uma representação e o Ministério Público não ter agido dentro do prazo previsto em lei, pode sim o particular assumir a titularidade desta ação, valendo-se dessa disposição constitucional.
Aí, obviamente, em caso de negligência do querelante, o Ministério Público pode, a qualquer momento, retomar o prosseguimento desta ação penal, conforme reza o artigo 29 do Código de Processo Penal, e mesmo que não haja negligência, pode o Ministério Público, a qualquer momento, aditar queixa, né, após ter conhecimento dessa queixa subsidiária, né, ou oferecer, inclusive, uma denúncia substitutiva, requerer provas. Então, o Ministério Público ele não é alijado da ação penal pública quando se apresenta uma queixa-crime subsidiária à ação penal por conta desta inércia do Ministério Público. Já existem doutrinadores que sustentam a existência de uma terceira subespécie, né, que eu não sou favorável a este posicionamento. Eu classifico as ações penais privadas nestes dois modais anteriormente mencionados, mas existe doutrina respeitável que diz e sustenta a existência de mais uma subespécie chamada ação penal privada personalíssima, que aponta, por exemplo, o artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, dizendo que essa terceira modalidade de ação estaria sustentada neste tipo penal, por exemplo, né, porque claramente a impossibilidade sucessória da legitimação para a proposição da queixa-crime. Então, a sustentação é que, falecendo, por exemplo, o ofendido, ninguém poderia atuar em seu nome. Portanto, classificariam por conta do artigo 236, que seria uma ação penal privada personalíssima. Respeito o posicionamento, mas acredito que não seja a melhor classificação. Ela entraria dentro da espécie de ação penal privada, na primeira modalidade que nós comentamos aqui, com essa diferença no tocante à titulariedade da ação, que não levaria necessariamente a uma nova subespécie, ok? Então aqui, deixar bem claro no tocante à ação penal privada que ela possui alguns institutos que merecem uma citação aqui e diferenciação com relação aos outros institutos. O primeiro deles, na verdade, com uma singularidade com a ação penal pública condicionada à representação, no que toca à decadência deste direito de queixa e de representação. Então aqui a decadência no sentido da perda do direito de ação, né, e esta decadência para a representação é de 6 meses, como também para a propositura de ação penal privada, foi fixado pela legislação o prazo improrrogável, né, de 6 meses para que se movimente, né, a máquina pública, no caso da ação penal pública condicionada à representação, ou para a promoção da ação penal privada, também este marco temporal de 6 meses. Então a decadência aqui, ela atinge tanto a ação penal privada como a ação penal pública condicionada à representação. E é bom mencionar, né, como critério geral, que o prazo decadencial ele é peremptório, né, e não se suspende e nem existe causa de interrupção do prazo decadencial. Então aqui é importante mencionar, né, que no caso concreto ocorre às vezes reconhecimento da decadência, né, porque pessoas fazem, por exemplo, algum pedido de explicação ou mesmo uma notícia crimes perante a delegacia de polícia, por exemplo, achando que esta movimentação suspenderia o prazo decadencial. Lê do engano, né, esse prazo não se suspende, este prazo não se interrompe. Então a queixa, né, também é bom mencionar que o eventual queixa-crime inepta ou nula também não interrompe o prazo decadencial. Então ficou estabelecido, de acordo com o artigo 103 do Código Penal, que uma regra de 6 meses da data é que o querelante veio a saber quem é o autor do fato. Então, tendo este limite, este direito de ação, ele é breve e, portanto, se não exercido neste prazo, ele decai do direito tanto de representação quanto do direito da promoção da ação penal privada. Outro instituto interessante de se mencionar da ação penal privada é sobre o direito de renúncia ao direito de queixa, que ela pode se manifestar de forma tácita ou expressa, né, quando há desinteresse do querelante em exercer esse direito de queixa. Então ele só pode ocorrer na ação penal privada
antes de iniciada a ação. E aqui a grande diferença no tocante à retratação prevista lá na ação penal pública condicionada, que não pode mais ocorrer a partir do momento em que a denúncia é oferecida, a retratação aqui, né, no caso, desculpe, a renúncia aqui no caso da ação penal privada, ela só pode ocorrer antes de iniciada a ação. E o antes de iniciada aqui é antes que haja o recebimento da queixa-crime. Então, portanto, ainda quando há oferecimento da queixa-crime, é possível o quê? Renunciar a este direito. Ele só não é possível a partir do momento que esta queixa é recebida. Então, portanto, não seria este instituto para dar fim ao andamento de uma queixa-crime, caso assim seja de interesse do querelante. E aí, como eu mencionei, né, existe a espécie de renúncia expressa e a renúncia tácita, além de outra que a doutrina fala em renúncia presumida, conforme previsto no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Eu já volto a tratar desse tema daqui a alguns minutinhos. Né? Então, neste caso aqui, é bom mencionar que o Ministério Público pode, inclusive, atuar na queixa-crime de forma bem ativa, pedindo o aditamento da queixa, caso, por exemplo, seja omitido algum querelado. Vamos supor que duas pessoas sejam autoras de um determinado crime e o querelante apresenta na queixa-crime o nome de apenas um. Pode e deve o Ministério Público atuar para velar pela indivisibilidade da ação penal privada, que seja efetuado o aditamento desta queixa-crime. Não sendo, obviamente, feita a inclusão pelo querelado, né, a queixa ela não pode ser recebida e por violação clara o princípio da indivisibilidade da ação penal. Né? Então, aí, se não feito isso, o juiz tem que determinar o arquivamento da queixa-crime. Né? E, obviamente, né, que se não houver a correção, esse aditamento dentro do prazo decadencial, que seria de 6 meses, que lembre, não se suspende, não se interrompe, sequer é possível o prosseguimento da ação penal privada, porque ele teria decaído no direito de ação. Então, portanto, né, aqui no que toca à renúncia, é bom mencionar que, havendo concurso de pessoas no polo passivo da ação, ocorrendo a renúncia em relação a um dos querelados, obviamente que se estende aos demais. Agora, havendo mais de um ofendido, por exemplo, são 2 titulares da ação penal no polo ativo, a renúncia feita por um deles não prejudica os demais ofendidos. Tá? Então, essa regra tem que ficar bem clara. E aí, retornando rapidamente àquele caso de renúncia presumida, que é típico do juizado especial criminal, criou-se, né, essa espécie de renúncia presumida que decorre, obviamente, da homologação do acordo de composição civil de danos. Né? E aí há uma previsão, e eu peço que os senhores leiam, façam lá este trabalho de conferência, o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, que trata textualmente do que a doutrina chama de renúncia presumida. Temos outro, né, seguindo adiante, nós temos mais um instituto característico, né, do direito penal que trata da ação penal privada. Diferente aqui, nós não podemos confundir o perdão do ofendido, que é a nossa temática agora, com o perdão judicial. Tá? Então aqui o perdão judicial lá característico do homicídio culposo, né, ou da lesão corporal culposa. Aqui nós estamos tratando do perdão do ofendido na ação penal privada, que consiste na desistência por parte do querelante de prosseguir na ação penal. Então, portanto, a renúncia ela pode ocorrer até o recebimento da denúncia, da queixa. Recebida a queixa, existe uma outra possibilidade do querelante não dar sequência na ação penal. Só que daí o nome desse instituto jurídico é perdão do ofendido. E aqui ele tem algumas características diferentes do direito de renúncia da queixa-crime. Tá? Então aqui não se admite o perdão na ação, primeiro, né, e voltando lá ao que nós falamos da ação penal privada subsidiária da pública. Não se admite o perdão do ofendido na ação penal privada subsidiária por inércia do Ministério Público. Por quê? Porque esta ação continua tendo uma característica de ação penal pública. Tá? Então, o perdão do ofendido não se aplica aqui no caso de queixa subsidiária. Então, o perdão, né, aqui neste caso da ação penal privada, ele pode ser concedido sem maiores formalidades também,
como já foi dito e a doutrina prega, ele pode ser expresso ou tácito, né? Então, aqui que existe uma característica um pouquinho diferente com relação à denúncia. Mas, caso oferecido ou concedido pelo ofendido, né, a um dos querelados, ele se estende aos demais. Então, aqui baseado, obviamente, no princípio da indivisibilidade da ação penal e para evitar, obviamente, o que nós chamamos de vindita privata, né? Ou seja, eu promovo ação contra duas pessoas e resolvo perdoar apenas uma. Então, por este critério, né, arquiva-se, né, e este perdão se estende aos demais. Porém, aqui tem uma característica bem interessante, que o perdão aqui não é unilateral. Então, não basta que o querelante, por exemplo, ofereça o perdão a um querelado. Aqui, como se trata de um ato bilateral, depende da aceitação do querelado. E não, então, neste caso, né, que fique bem marcado, aqui há a possibilidade de uma exceção ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então, portanto, são, por exemplo, um ofendido e dois ofensores, né, são querelados numa ação. Um deles aceita o perdão, o outro não, por exemplo. Então, esta ação não é arquivada, esta ação continua tramitando em razão daquele querelado, que pode, inclusive, dependendo do crime, né, fazer a exceção de verdade, por exemplo, querendo comprovar que a sua fala, por exemplo, num crime contra a honra, era verdadeira. Tá? Então, muito importante aqui que o perdão é um ato bilateral. Então, portanto, né, o perdão ele pode ser formalizado a qualquer tempo, tá? Obviamente antes de transitar em julgada a sentença condenatória. Aí me pergunto por que antes de transitar em julgada a sentença condenatória? Porque apesar de ser uma ação penal privada, a partir do momento que transitou em julgado a sentença condenatória, né, o direito de execução desta pena passa exclusivamente ao Estado. Então, portanto, não cabe mais o titular da ação penal, no caso da ação privada, porque esvaiu-se seu direito de ação e agora pertence ao Estado este direito de execução da pena. Então, o perdão do ofendido ele pode ocorrer dentro então do prazo após o recebimento da denúncia até o último dia anterior ao trânsito em julgado. Né? Transitou em julgado, não cabe mais o perdão do ofendido. Então, aqui eu acho que nós trabalhamos bem toda esta temática, nós temos nos proposto aqui a fazer uma aula um pouco mais enxuta, né? Obviamente que esse tema aqui nós tratamos ele em uma ou até duas aulas lá na graduação, né? Nós tratamos com exercícios, nós tratamos isso com um diálogo muito maior entre os alunos, uma troca de informações, mas é o que nós nos propomos aqui em fazer, um trabalho um pouco mais enxuto, fazendo a indicação de materiais para leitura e dando um apanhado geral da matéria. Então, espero que tenha contribuído para a compreensão desta temática. Hoje tratamos das espécies de ação penal previstas no direito brasileiro e eu aqui reitero, né, o pedido a todos que me ajude a divulgar estas ideias, me ajude a divulgar este canal de direito, curtindo este vídeo, né, dando like aí quando todo mundo fala aí no YouTube, e peço que os senhores se inscrevam nesse canal, indiquem este canal para colegas, aqueles que têm interesse no estudo de direito. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.